Pessoal, agora eu quero dar algumas dicas para vocês, para a gente de repente entrar um pouco mais no caminho e na jornada de conexão com o propósito. Eu não tenho nenhuma pretensão de que esses vídeos sejam vídeos de orientação e realmente um trabalho de condução com propósito, porque como eu falei, qualquer trabalho com conexão com propósito é um trabalho geralmente longo e envolve muita transformação, é um trabalho bastante profundo. E fazer isso em alguns vídeos seria quase que impossível naquilo que eu acredito que é propósito. Mas é óbvio, se eu posso dar algumas dicas e falar o que geralmente acontece nos trabalhos de condução de jornada de propósito, seja de empresas, seja de pessoas que eu costumo realizar, eu acho que eu posso fazer isso por vocês e a ideia aqui é justamente passar algum desses conceitos. Vamos para o primeiro dele que eu acho absolutamente relevante e muito importante. Talvez a primeira coisa que você queira entender, se você é uma pessoa que está na jornada de encontrar ou se conectar com o seu propósito, perceba que você não está buscando fazer alguma coisa. Você está buscando uma sensação. Então, se dentro de você tem, nossa, preciso encontrar meu propósito, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é pare. Primeiro que você não precisa. Não começa a acreditar que está faltando dentro de você alguma peça que você precisa achar, porque essa peça está espalhada por aí e essa peça vai encaixar no seu quebra-cabeça e tudo vai ficar bem. Isso não existe. Então, pare com essa ansiedade de querer encontrar alguma coisa, porque não é assim. Se você encontrar pessoas que vibram o coração, que você sente que estão conectados com um propósito, converse sobre a história dessas pessoas. Você vai ver que ninguém um dia encontrou uma coisa e falou, pronto, achei. É um trabalho, é uma jornada. E por isso pare de querer procurar externamente algo que você precisa fazer. E volte. Perceba que nesse momento você está buscando uma sensação. Isso é quase 100% dos casos, principalmente quando a jornada é pessoal. Quando a empresa é um pouco diferente porque envolve algumas pessoas. Mas em jornada pessoal isso é quase que uma lei. A pessoa geralmente está buscando uma sensação. Então, as perguntas que eu costumo fazer e o que esse propósito vai te trazer? O que está por trás desse propósito que você gostaria? Começa a procurar em você qual é a sensação que você gostaria de ter. Porque vamos supor que você me fala assim, Pedro, eu gostaria muito de ter mais serenidade, eu gostaria de encontrar meu coração mais sereno, eu gostaria de que meu coração fosse completo. E se eu te falasse assim, então vamos supor que agora, a partir do momento, eu consigo fazer uma mágica e a partir desse momento o seu coração está sereno, você está se sentindo em paz e completo. Você ainda sente necessidade de encontrar o seu propósito? Não. Então perceba que você está buscando uma sensação. E se você está buscando uma sensação, não tire a busca dessa sensação e jogue essa busca por alguma peça ou algo que precisa ser feito. Volte e perceba que essa sensação, na verdade, é um estado de algum vazio, alguma cura, algo que precisa acontecer dentro de você. Então, entrando num trabalho de autoconhecimento, que é o que eu acredito que é a jornada que eu convido todos vocês a fazerem para propósito, o que é que está faltando em mim, no meu coração, para eu me sentir em paz? Aonde foi que a paz deixou de ser encontrada em mim? Aonde foi na minha vida que eu deixei de me sentir completo? Essas perguntas, elas podem ser muito mais provocativas e muito mais profundas na sua jornada de encontrar o seu propósito. Então, lembre-se, não é sobre o que você faz, sim sobre o que você é. E o que você está buscando geralmente é uma sensação. Você quer se sentir melhor de alguma forma. Então, olhe para essa sensação e perceba o que é que você está procurando e onde foi que você perdeu. Porque nas filosofias espirituais, que é onde inclusive mora o propósito, a gente sabe que todos os recursos estão disponíveis dentro da gente. Então a paz, o amor, o sossego, a serenidade, elas são recursos básicos do ser humano. A questão é quando que a gente se desconectou disso de alguma forma. Então lembre-se que é uma cura do coração e uma cura dessas sensações que precisa ir pelo trabalho de autoconhecimento. Outra coisa que eu acho bastante legal, se você perceber que existiu na sua vida, e isso é quase uma história de todos nós, uma jornada onde você se desconectou de algo, busque o que estava antes desse momento de desconexão. O que você era antes de ser uma pessoa muito séria, por exemplo? O que você era antes de ser uma pessoa muito responsável? Ou antes de ser uma pessoa que falava demais, ou tinha compulsão por alguma coisa, ou um vício? No que você acreditava? O que acontece na nossa jornada
é que a gente vai recebendo alguns estímulos e vai começando a criar crenças dentro da gente que nos limitam a ser a melhor versão de nós mesmos. Então a gente perde contato com a nossa essência e começa a entrar num mundo muito mais racional. Eu tenho alguns medos de enfrentar as tristezas e as dores que moram no coração, então eu fecho esse centro e começo a trabalhar muito aqui. Então uma das grandes dicas é, primeiro, um trabalho muito de meditação para diminuir a quantidade de barulho mental e um trabalho interno de encontrar o que foi que fechou o seu coração. Eu tenho uma vivência inteira que eu criei chamada Despertar do Coração, que é uma vivência baseada em deixa eu reencontrar esse meu centro cardíaco, porque é a partir dele que o propósito pode nascer. Então volte na sua história, começa a buscar quais foram as crenças que te limitaram, o que fez você se tornar hoje que talvez não esteja te agradando tanto assim, por que você de repente faz ou está num trabalho que não te agrada tanto assim, no que é que você teve que acreditar lá atrás. E comece a buscar o que tinha antes disso, como é que você era. Então antes de acreditar e ter as crenças limitantes que você tem, antes de se moldar onde você se moldou, de colocar você nessa caixinha, o que você era, o que você gostava de fazer. E encontrar essas sensações é um jeito, e lembrar dessas coisas é um jeito, de repente, de começar a estimular alguma coisa que talvez seja mais verdadeiro para você do que as coisas que você está fazendo, as coisas que você é. Então busque sempre, um jeito legal é buscar um pouco fazer esse trabalho. Algumas jornadas de condução eu faço esse trabalho, por exemplo, por álbum de fotografias, é um trabalho muito legal você começar a olhar a sua história de vida em fotografias, e às vezes até como olhar de fora, desassociado daquela criança. Nossa, o que é que essa criança estava sentindo? Você não precisa, é um belo trabalho também, voltar e se tornar aquela criança, mas também olhar e falar, olha que engraçado, essa criança era muito feliz, de repente estou vendo aqui um adolescente mais para baixo. O que foi que aconteceu na sua história? Então busque bastante esses trabalhos de autoconhecimento, esses trabalhos de transformação. E lembre-se, não é uma coisa só. É uma jornada. E sendo uma jornada, vão ter algumas curas que vão acontecer, você vai crescendo, e assim as coisas vão florescendo. Por que eu trouxe essa palavra? Aqui eu quero trazer um outro ponto muito importante. Não existe um propósito que esteja no momento futuro. Não existe um propósito seu que você vai encontrar lá e aí as coisas vão se resolver, porque isso não é a vida. Nós, seres humanos, não somos isso. Eu nunca conheci um ser humano que falou, eu estou inteiramente resolvido, não tenho mais dores, não tenho mais tristezas e está tudo certo. E às vezes eu vejo uma intenção e a gente acreditar no fundo que tem isso. Muitas empresas me chamam e acham que, legal, vamos fazer um trabalho de conexão propósito e depois os problemas acabaram. Não é isso. Então uma das coisas, inclusive, sobre propósito é volte para o momento presente e crie, experimente, floresça o seu propósito no agora. Não entre numa energia de encontrar isso lá na frente. E aí o que você vai perceber a partir do momento que você entra no estado presente, em contato com o seu coração, é que você vai se manifestar no mundo de uma outra forma. E é essa manifestação que é o seu propósito. Você não precisa colocá-lo numa caixinha, numa frase, num quadro. Você pode fazer isso, mas você não precisa. Então volte para o presente e lembre que o propósito é sempre no momento atual. Você pode, inclusive, fazendo um trabalho de conexão agora, criar o seu propósito agora. Por que eu falo criar? Porque a partir do momento que é a sua verdade e o seu coração se manifestando, a vida é uma criação. Então eu crio. Eu, conectado com o meu propósito, posso ser uma pessoa que gosta muito de mexer com madeiras. Mas naquele momento que eu não tenho essa oportunidade, eu expresso essa minha habilidade, essa minha vontade de criação, qualquer que seja a palavra aqui, de uma outra forma. Eu sempre brinco, Quando a gente está realmente conectado com o coração, com essa sensação de plenitude, o propósito manifesta qualquer que seja a minha profissão, e em qualquer momento. Então, uma dica que eu dou é, faça um trabalho de meditação, respire, busque o seu coração de volta e crie ele agora. Esse é o seu propósito, estar presente no mundo. Uma outra grande questão que eu acho importante trazer é, nosso propósito final como ser humano e a nossa missão como humanidade é simplesmente criar a vida e estar vivo. Isso é muito importante e muito legal. Legal porque nos tira de uma sensação de eu tenho o quê? Ou cria uma ansiedade de vou encontrar alguma coisa. Não. A gente cria a partir do momento de agora, a gente cria numa sensação de estar presente,
Então, quando a gente conversa com alguém que a gente acredita que tem muito propósito, no final das contas, o que você está vendo? Essa pessoa está tão bem e tão irradiando aquilo que o coração dela é, naquele momento daquela conversa que você está vendo, que é isso que é o propósito dela, naquele exato momento. E você pode fazer isso a partir desse momento agora. Então, se conecte com isso agora e vá manifestando e fazendo seus trabalhos de cura. O que vai acontecer é que essa sensação vai cada vez florescer mais, como uma grande flor que desabrocha, você vai realmente se conectando até se tornar essa flor que você tanto sonha. E de novo, como toda flor tem os seus movimentos, coisas vão acontecer, pétalas vão cair, e isso é comum, tá? Não precisa acreditar que a vida é sobre se tornar isso, mas sim sobre essa jornada. Então, quando eu falo sobre jornada de propósito, ela é agora. Sempre gosto muito da frase It's all about the journey. Né? Na verdade, é sobre a jornada e não sobre o destino ou a chegada. Isso é muito importante do ponto de vista de propósito. Outra coisa que eu acho que é legal falar, de repente, dar algumas dicas de leituras e ferramentas que eu acho que podem te ajudar. Leituras, eu falei no primeiro vídeo, para mim é o principal e o livro que mais conseguiu chegar próximo do que é propósito. Por que chegar próximo? Porque lembre que qualquer coisa que a gente coloque palavra, a gente vai estar enxugando essa sensação maravilhosa que chama-se propósito e essa conexão com esse coração gigante. Mas o livro que mais se aproximou é o livro do Prem Baba, chamado Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Porque é um livro que fala sobre autoconhecimento e cura, por isso que eu acho que é o livro que mais se aproxima de propósito. E aí tem diversos, eu li muitos livros de propósito, principalmente para estudar isso, para colocar no meu livro. Diversos outros livros falam sobre propósito, geralmente de forma superficial. De forma corporativa, tem um livro que eu acho que é bom, porque traz algumas ferramentas e exercícios, apesar de que ainda encaixota muito propósito, que é um livro chamado Propósito, do Joe Hillman. Eu vou colocar aqui nas descrições também. Chama Propósito, é um livro branco que tem as 3 circunferências entrelaçadas. E eu vou colocar aqui para vocês também darem uma olhada, porque tem algumas ferramentas legais. Algumas ferramentas práticas, né? O Ikigai, que é uma ferramenta bastante usada sobre propósito, apesar de quando ela foi criada lá no Japão não era sobre isso. Ela é uma ferramenta, no meu ponto de vista, racional para falar sobre alguma coisa emocional. E nesse sentido ela é bastante superficial para falar de propósito, o que não significa que ela não tenha suas características positivas. Porque encontrar aquilo que eu amo, aquilo que talvez me dê dinheiro, talvez aquilo que o mundo precisa, aquilo no que eu sou bom, são perguntas muito importantes a serem feitas. Mas se você usar isso, você vai conseguir preencher essas esferas, que são as esferas do Ikigai, e você vai ver que o seu coração não vai se conectar com alguma coisa muito profunda, porque as curas não aconteceram. Então, eu acho que você pode usar o Ikigai muito como uma ferramenta de exploração de si mesmo. Então, peraí, quando eu falo aqui naquilo que eu sou bom, deixa eu rever minha vida. O que aconteceu? O que é que eu gosto? Então, é uma grande ferramenta de exploração. Mas não é uma ferramenta, ela não é uma ferramenta de cura que talvez te provoque a coisas muito profundas. Mas é uma ferramenta útil que eu recomendo também ser usada, sabendo que ela não vai encontrar o seu propósito como algumas pessoas acham que ela faz encontrar. Uma outra ferramenta mais profunda que eu sou muito fã, e eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso aqui no meu canal, é o Golden Circle, do Simon Sinek. Aí sim é um cara que questiona algumas coisas mais profundas de ser a sua verdade. Obviamente, quando a gente coloca uma ferramenta, ainda mais na proposta de comunicação que ele trouxe, de você comunicar falando do seu porquê para depois falar o seu o quê, você traz de novo para o superficial. Mas quando a gente fala do why, da verdade mais profunda sua, do seu coração vibrando, aí a gente está falando bastante de uma energia muito conectada com o propósito. E aí, nesse sentido, eu tenho um vídeo aqui no meu canal específico sobre o Golden Circle, de como é que você pode praticar ele, que pode te ajudar de forma mais profunda, que eu aconselho você a assistir, porque ali eu tento trazer mais essas energias mais profundas do Golden Circle do que simplesmente uma ferramenta de comunicação, que também é uma ferramenta muito linda. E eu acho que é isso, gente. Então, o principal convite é sempre ao autoconhecimento. Fiquem atentos às vivências e retiros que geralmente eu estou ministrando, porque são ferramentas e retiros de cura, onde a gente vai transformar, vai trazer esse coração. Seja os retiros de Enneagrama e as formações completas que eu faço, seja o retiro Despertar do Coração.
geralmente são trabalhos que eu faço voltado a essa cura para que a gente consiga se conectar e encontrar esse caminho e esse propósito que está no momento presente. E eu vou deixar aqui no link também alguns links, aqui na descrição alguns links relacionados a essas vivências para vocês acompanharem, mas sigam também o meu Instagram, @pivomoraes, porque lá é onde eu estou o tempo todo colocando diariamente quais são as agendas e as ações que eu estou fazendo para ajudar tanto empresas quanto pessoas a adentrar esse caminho, tá bom? Gratidão por toda a presença de vocês até esse momento, espero ver vocês já já. Um grande abraço.